Nome do livro: Contos de Assombração. Autor: Veronice Uribe. Pasta 1. As Lágrimas do Sombreirão. Entre aspas. As Lágrimas do Sombreirão é um conto da tradicional oral guatemalteca. O sombreirão é um duende tão pequenino que cabe na palma da mão. Mal se consegue enxergá-lo. Debaixo do seu chapéu de abas enormes. Um sombreiro, daí o seu nome. Ele usa sapatinhos de verniz com esporas de prata e leva sempre um violãozinho de madrepérola com o qual se acompanha quando canta para enfeitiçar as meninas bonitas. Anda sempre seguido de algumas mulas carregadas com sacos de carvão. O autor dessa versão, Luiz Alfredo Arango, nasceu em Totonicapán, em 1935. Foi professor primário rural e pesquisador de campo do Instituto Indigenista Nacional da Guatemala. Recebeu vários prêmios centro-americanos de narrativa e poesia, e parte de sua obra está traduzida para o inglês, o francês e o italiano. O recompilador Celso Lara é o diretor do Centro de Estudos Folclóricos da Universidade de São Carlos da Guatemala. A ilustradora Marcela Valpeavillano nasceu na cidade da Guatemala em 1951. É chefe do Departamento de Desenho da Universidade Nacional Autônoma de São Carlos da Guatemala e produz um programa infantil de televisão. Celina era uma menina muito bonita. Os moradores do Beco do Carroceiro, no bairro do Belém, viam-na todos os dias, mas não se cansavam nunca de admirá-la. E quanto mais Celina crescia, mais bonita ficava. Que olhos tão lindos, é mesmo, são tão grandes. E que cabelos ela tem, tão longos e ondulados. Ela é idêntica à Virgem do Socorro da Catedral. E era verdade. Celina se parecia muito à pequena estátua da Virgem do Socorro, morena e cheia de graça. Até o seu nome era especial, como vindo do céu ou então tirado de algum livro de histórias. A fama de sua beleza começou a se espalhar por toda a cidade. Além de ser bonita, mas muito bonita mesmo, Celina era muito trabalhadeira. Ajudava a mãe a fazer tortilhas de milho para vender nas mansões dos ricos. Vê-la correr pelas ruas vendendo as tortilhas que a mãe fazia era o deleite de jovens e velhos. Todos ficavam impressionados com a sua beleza. Uma tarde, por volta das 6 horas, na esquina da rua Belém, com o Beco do Carroceiro, sem mais nem menos apareceram 4 mulas amarradas ao poste de luz. Elas traziam no lombo cargas de carvão. Não serão as mulas do sombreirão? Sugeriu uma mulher. Cruz credo, moça, vire essa boca para lá, retrucou outra ao passar. Essa noite, Celina se sentia muito cansada de tanto trabalhar o dia inteiro e já estava quase pegando no sono quando ouviu uma canção muito linda. Era a voz de alguém que cantava acompanhado por um violão. Mãe, ouça essa música. Que música? Você está sonhando, menina? Não, mãe, ouça, que beleza. Mas a mulher não ouvia música alguma. É melhor você dormir, minha filha. Celina, no entanto, não conseguia adormecer, ouvindo aquela canção tão encantadora. A voz do cantor chegava claramente aos seus ouvidos. És uma pombinha branca, tal como a flor do limão. Ou tu me dás tua palavra, ou morrerei de paixão. Às 11 horas da noite, o Beco do Carroceiro mergulhou num completo silêncio, e as mulas carvoeiras sumiram na escuridão. Noite após noite, aquilo se repetia. A única coisa que as demais pessoas notavam eram as mulas com a sua carga de carvão amarradas ao poste. Celina, no entanto, deleitava-se com as canções que escutava. Certa noite, às escondidas da mãe, a menina saiu para espiar na escuridão, pois desejava muito conhecer o dono daquela voz maravilhosa. Por pouco não morre de susto. Era o sombreirão. Um homenzinho minúsculo com um chapéu enorme, sapatinhos de verniz e esporas de prata. Enquanto dançava e cantava, tocando seu violãozinho de madrepérola, ia cativando a garota. As estrelas lá no céu caminham a par e par. Assim caminham meus olhos quando te vejo passar. Essa noite, Celina mal conseguiu dormir. Não podia parar de pensar no sombreirão. E passou o dia seguinte inteirinho lembrando-se dos versos que ouvira. Queria ao mesmo tempo, não queria que chegasse a noite. Queria e ao mesmo tempo não queria rever o sombreirão. Desde então, Celina parou de comer e parou de sorrir. O que é que você tem, minha filha? Perguntava-lhe a mãe.
Está sentindo alguma dor? Você está doente? Mas Celina não respondia. Isso é coisa do sombreirão, que deve ter enfeitiçado a menina, disse alguém à mãe de Celina, que, desesperada, seguindo os conselhos dos vizinhos, levou-a para bem longe de casa e trancou-a numa igreja. O povo acredita que os fantasmas não podem entrar nas igrejas. Na noite seguinte, chegando ao beco do carroceiro, o sombreirão não encontrou mais a jovem. Ficou feito louco e começou a procurar Celina por toda a cidade sem encontrá-la. Ao amanhecer, ele se foi em silêncio, levando as suas mulas. A mãe de Celina e os vizinhos ficaram muito contentes por terem conseguido livrá-la do sombreirão. Celina, porém, encerrada na igreja, adoeceu de tristeza e certo dia amanheceu morta. Estavam todos velando a menina na casa de sua mãe, quando escutaram um pranto de partir o coração, mas que os deixou gelados de susto. Era o sombreirão que vinha arrastando as suas mulas. Parou junto ao poste da esquina e, chorando, começou a cantar esta canção. Ó coração de pau santo, ramo de limão florido, por que deixas esquecido a quem sempre te quis tanto? Ai, ai. Amanhã, quando te fores, sairei pelos caminhos para cobrir o teu lenço de lágrimas e suspiro. Ninguém soube a que horas partiu o sombreirão. Foi se afastando, chorando, chorando, até se fundir com a escuridão da noite. Pela manhã, quando saíam desolados da casa da mãe Celina, todos ficaram maravilhados. Um rastro de lágrimas cristalizadas, como gotas de brilhante, estendiam-se ao longo do caminho. Glossário. Tortilha de milho. Pão ázimo, isto é, sem fermento à base de farinha de milho, que constitui um complemento essencial da alimentação, tanto na Guatemala como em outros países centro- e sul-americanos, e também no México. Trata-se apenas de uma adaptação do nome em espanhol, uma vez que não há correspondente perfeito para o termo na língua portuguesa. Pasta 2. Caipora, o pai do mato. O caipora, caapora ou curupira, protetor da floresta e da caça. É um mito que aparece em todas as regiões do Brasil, representado de várias maneiras diferentes. Como uma mulher de um pé só, como um tapuio encantado que anda nu e fuma cachimbo, um caboclo de um olho só no meio da testa, um homem peludo que percorre as matas montado num porco espinho, ou ainda como um caçador muito feio, com pelos verdes e pés virados para trás. Sônia Junqueira escreveu este relato baseado na versão compilada por Ruth Guimarães. Sônia nasceu em Minas Gerais em 1945. Estudou letras licenciando-se em português. Exerceu o magistério durante algum tempo, dedicando-se depois a editar material didático em São Paulo. Daí para frente, começou a escrever histórias infantis para didatas e livros didáticos. O grande sonho de sua vida é virar bruxa. Sandra Bidala, que fez a ilustração, nasceu em São Paulo em 1945. Estudou pintura e é ilustradora do Jornal da Tarde há 13 anos. Gosta muito de ilustrar livros infantis, tendo tido a sua primeira experiência nesta área em 1972. Toda manhã, bem cedinho, dois compadres iam juntos para a mata cortar lenha. A mata era uma beleza, clara, escura, com tudo quanto é tipo de planta. E mais o canto dos pássaros e um mundaréu de borboletas amarelas. Com seus machados, os lenhadores iam cortando a madeira. Compadre Tonho procurava cortar sempre os galhos mais baixos, para não ferir muito as árvores. E vinha chamando a atenção do compadre Chico, que cortava troncos, quebrava galhos sem necessidade e, às vezes, até matava um bicho, só para treinar a pontaria. Um dia, o compadre Chico não foi. Tonho entrou sozinho na mata e parecia que estava tudo diferente. Uns barulhos esquisitos, uns sussurros, estalos de folhas secas, o riacho no meio das pedras mais barulhento do que nunca. Aqui e ali a corrida de um gato do mato ou o bater das asas de um pássaro. Um vento frio de doer e um silêncio estranho entre um som e outro. Compadre Tonho apertou o cabo do machado às juntas, doendo de frio. Forçou a vista. Era difícil enxergar na escuridão cinzenta da mata. De repente, apertou mais os olhos. Não era possível. Devia estar vendo coisas, mas não. Lá adiante. Aquele vulto escuro, aquela visagem. Esfregou os olhos, olhou de novo.
A visagem continuava lá. Atrás dela parecia que viam todos os bichos do mundo, grandes e pequenos, de penas e de pelos, comedores de carne e de ervas. O coração do lenhador disparou. Era o Caipora, o pai do mato. O lenhador, paralisado de medo, viu a figura vindo, chegando mais perto, bem devagar. Era enorme, verde da cabeça aos pés, parecendo uma planta semovente. Os membros grossos, grandes, o corpo coberto de pelos grossos como cerdas. Os braços compridos quase tocavam o chão. Focinho de cachorro do mato, orelhas em pé, curtas de pontas viradas para fora. Imóvel, sem fala, o lenhador se lembrava das histórias sobre o Caipora, que dá risada como qualquer pessoa, que fuma cigarro de palha e pito de barro, que persegue quem estraga as plantas e mata os bichos sem necessidade. Que é castanho de pelo se arrastando no chão, mas este era verde, bem verde. O coisa parou. Tinha os pés virados, dedos para trás, calcanhares para frente. O homem tremeu. Então, de repente, o Caipora perguntou com a voz rouca: "Tem fumo aí, senhor?" E eu? Fumo? O lenhador, estatelado, olhava para a figura à sua frente. "Tem fumo?" repetiu o bicho num ronco surdo, estendendo a mão peluda. O lenhador parou de tremer. Mesmo assim, não conseguia falar. Acenou que sim, abriu a capanga, retirou um naco de fumo e estendeu. Mas que depressa o Caipora agarrou o fumo e saiu trotando com a bicharada atrás. Compadre Tonho saltou de um lado para dar passagem e ficou olhando. O rastro do Caipora se imprimia ao contrário no chão. As pegadas viradas para cá enquanto o dono delas corria para lá. Atrás a bicharada, cachorros do mato, pacas, caititus, antas, capivaras, jaburus. No ar acima da cabeça dele, a suave revoada das rolas. O lenhador enxugou o suor da testa. "Ufa, vamos trabalhar", resmungou. "Arre, que não ganhei pro susto." Nesse dia ele voltou tarde, com um carrinho pesado de lenha boa, madeira de lei, que tinha encontrado não sabia como. A alma, essa estava leve. Uma estranha alegria tomou conta do coração dele. Pôs-se a cantar, um pouco desafinado pela falta de hábito. No outro dia acendeu o forno para fabricar o carvão que ia vender na cidade. Os troncos eram tão lisos e bonitos, tão agradáveis à vista, que seu coração se aqueceu de novo. A lenha crepitava, nunca acabava de queimar. Quando o compadre Tonho apagou com água as brasas vermelhas, o carvão continuou cintilando o seu negro brilho. Ele ficou sabendo então que, nesse dia, a mão de um Deus caridoso o havia ajudado. Na vila, os carvões brilhantes do compadre Tonho causaram alvoroço. "Isso é de muito valor, moço. Quer comprar?" "Eu não sei. Sei lá se foram roubados." "Que é isso? Eu sou lenhador. Fazer carvão é o meu ofício. Então, eu lá preciso roubar carvão?" "Onde achou isso?" "Para falar a verdade, não achei. Queimei a lenha e sobrou esse carvão no meio." E o lenhador contou a viagem daquele dia, o encontro com o bicho dos pés virados. "Ah", disse o outro, "é o pai do mato." "Acho que era, mas eu lá tenho alguma coisa com o Caipora? Diz que o bicho enfeitiça e persegue quem anda no mato." "Nem sempre. Você deu fumo pro pitinho dele, ganhou uma fortuna, sorte sua." Pelo sim, pelo não, compadre Tonho não foi mais à floresta. Compadre Chico, seu companheiro, ouviu falar de sua sorte. Invejoso, foi atrás dele para arrancar o segredo de sua riqueza. Mas só ouviu uns grunhidos e umas desculpas. "Sei não. Penso que a minha sorte foi por causa do encontro, mas não tenho certeza." E ficou nisso. Um belo dia, compadre Chico andava pela mata quando escutou um tropel e viu, passos correndo, uma criatura esquisita de pés virados. Atrás dela, um mundaréu de bichos fazendo um barulhão. O Caipora. O homem correu atrás, oferecido, gritando, até que o pai do mato parou. O lenhador tremia de cobiça e foi logo perguntando: "Pode me dar daquele carvão? Eu tenho fumo aqui no embornal?" "Tenho muito." A cara do bicho escureceu. Dos seus olhos saíram chispas verdes de ódio. Em volta tudo virou um silêncio só. Nenhuma folhinha se mexia. Como um ronco surdo, o bicho avançou sobre o homem e o agarrou. E daquele dia em diante surgiu uma nova assombração nas matas. O homem que fica vagando para baixo e para cima,
que nem alma penada, virado pelo avesso. Glossário. Caititu, mamífero que vive em bandos, chamados varas, principalmente na região amazônica. É perseguido pelos caçadores porque sua carne é muito saborosa e sua pele tem grande valor. Capanga, espécie de bolsa pequena que os viajantes usam a tiracolo para carregar pequenos objetos. Embornal, saco ou bolsa geralmente usado a tiracolo para transportar alimentos, ferramentas, etc. Jaburu, ave pernalta que vive em bandos na beira dos rios e lagos na região centro-oeste do Brasil. Por ser uma ave grande e bonita, o jaburu é muito perseguido pelos caçadores, estando atualmente ameaçado de extinção. Pito, cachimbo. Semovente, ser que anda ou que se move por si mesmo. Pasta 3. A mulata de Córdoba, México. Versão Francisco Serrano. Ilustradora Maria Figueroa. Entre aspas, a mulata de Córdoba é uma lenda mexicana dos tempos coloniais, da qual também se encontram versões na América Central. O relato que aparece nesse livro foi inspirado em textos do historiador Luiz González Obregón, nascido em 1865 e falecido em 1938, e do poeta Xavier Villaurrutia, que nasceu em 1903 e faleceu em 1950. A adaptação foi feita por Francisco Serrano, cujos textos têm aparecido em diversas publicações e que é autor de La Luciérnaga, entre parênteses, O Pirilampo, uma antologia de poesia contemporânea para crianças, de 1983. Diz a lenda que, há mais de 2 séculos, viveu na cidade de Córdoba, no estado de Veracruz, no México, uma bela mulher, uma jovem que nunca envelhecia, apesar dos anos. Chamavam-na de mulata, e tinha a fama de advogada de casos impossíveis. As moças sem namorado, os operários sem trabalho, os médicos sem pacientes, os advogados sem clientes, os militares na reserva, todos recorriam a ela, e ela a todos contentava. Os homens fascinados pela sua beleza disputavam seu coração, mas não eram correspondidos. A todos ela desdenhava. As pessoas comentavam os poderes da mulata, diziam que se tratava de uma bruxa, de uma feiticeira. Alguns garantiam tê-la visto voar pelos telhados e afirmavam que os seus olhos negros lançavam olhares satânicos enquanto ela sorria com aqueles lábios vermelhos e aqueles dentes alvíssimos. Outros contavam que a mulata havia feito um pacto com o diabo e que o recebia em sua casa. Juravam que, passando-se diante da casa da bruxa à meia-noite, via-se uma luz sinistra que saía pelas frestas das portas e das janelas, uma luz infernal, como se o interior da casa estivesse sendo devorado por um poderoso incêndio. A fama daquela mulher era enorme. Por toda parte falava-se dela em muitos lugares do México. O seu nome era repetido de boca em boca. O mistério de suas origens aparecia até mesmo em canções. Faz muito tempo, mas muito tempo, que vive na vizinhança, bem do lado da pracinha. Na vizinhança? Mentira. Nunca ninguém a encontrou no pátio, nem no saguão, nem na rua, nem na igreja, no mercado também não. Logo não é deste bairro. Logo chegou de repente. Em Córdoba apareceu um dia subitamente. Ninguém sabe ao certo por quanto tempo perdurou o mistério da mulata. O fato é que, certo dia, levaram-na de Córdoba e prenderam-na nos sombrios cárceres do Tribunal da Inquisição na cidade do México, acusada de bruxaria e satanismo. Foi julgada e condenada à morte. Na manhã do dia em que seria executada, o carcereiro entrou no calabouço da mulata e ficou surpreso ao contemplar numa das paredes da cela o desenho do casco de um barco, feito a carvão pela feiticeira, a qual lhe perguntou sorrindo: "Bom dia, carcereiro. Poderias tu me dizer o que falta a este barco?" "Oh, mulher desventurada", respondeu o carcereiro, "se te arrependesses dos teus erros, não estaria a ponto de morrer. Anda-me, diz-me, o que falta a este barco?" insistiu a mulata. "Por que me perguntas? Falta-lhe o mastro." "Se é isso que lhe falta, isso ele terá", respondeu ela misteriosamente. O carcereiro, sem compreender o que ocorria, retirou-se confuso.
Ao meio-dia, ele voltou a entrar no calabouço da mulata e contemplou maravilhado o barco desenhado na parede. Carcereiro, o que falta a este barco? Perguntou a mulher novamente. Desafortunada, replicou o carcereiro desconcertado. Se quisesse salvar a tua alma das chamas e do inferno, terias poupado a santa inquisição deste julgamento. O que pretendes? São as velas que faltam a este barco. Se é isso que lhe falta, isso ele terá, respondeu, como sempre a mulata. E o carcereiro se retirou, intrigado com o fato de que aquela misteriosa mulher passasse as suas últimas horas desenhando sem temer a morte. Ao crepúsculo, hora fixada para execução, o carcereiro entrou pela terceira vez no calabouço da mulata e ela, sorridente, perguntou-lhe mais uma vez. O que falta ao meu barco? Infeliz, respondeu o carcereiro. Põe a tua alma nas mãos de Deus, nosso Senhor, e arrepende-te de teus pecados. Nada falta ao teu barco a não ser navegar. É perfeito. Pois se assim quiseres, se nisso puseres empenho, ele navegará, e para muito longe. Como assim? Quero ver. Pois veja, disse a mulata e rápida como o vento pulou no barco. Este devagar a princípio e depois rápido e a toda vela desapareceu com a bela mulher por um dos cantos do calabouço. O carcereiro ficou mudo, imóvel, com os olhos saltando das órbitas, os cabelos em pé e boquiaberto. Ninguém soube mais nada da mulata. Supõe-se que ela esteja com o diabo. Quem queira acreditar em bruxaria no muro com carvão, que pinte um barco. Glossário. Santa Inquisição. Assim eram chamados os tribunais eclesiásticos que, na Idade Média em certos países, na moderna, dedicavam-se a descobrir e a castigar os hereges e que os supostamente se dedicavam à bruxaria, à magia e à feitiçaria. Pasta 4. Maria Angula, Equador. Informante. Maria Gomes. Versão. Jorge Renan de la Torre. Ilustradora. Mariana Conqui. Maria Angula. Entre aspas, Maria Angula é um conto da tradição oral equatoriana. Esta versão foi escrita por Jorge Renan de la Torre, a partir de um relato que lhe fez Maria Gomes, uma mulher de mais de 70 anos, que vive no povoado de Otan. Jorge Renan de la Torre nasceu em Quito em 1945 e já publicou contos, fábulas e obras de teatro infantil. A ilustradora Mariana Conqui nasceu em Bahia de Caraqués, em 1951. Estudou na Escola de Artes Plásticas da Universidade Central do Equador. Especializou-se em desenho e ilustração de livros infantis e já recebeu vários prêmios em seu país. Maria Angula era uma menina alegre e viva, filha de um fazendeiro de Caiambé. Era louca por uma fofoca e vivia fazendo intrigas com os amigos para jogá-los uns contra os outros. Por isso tinha fama de leva e trás, linguaruda e era chamada de boneca fofoqueira. Assim viveu Maria Angula até os 16 anos, dedicada a armar confusão entre os vizinhos, sem ter tempo para aprender a cuidar da casa e a preparar pratos saborosos. Quando Maria Angula se casou, começaram os seus problemas. No primeiro dia, o marido pediu-lhe que fizesse uma sopa de pão com miúdos, mas ela não tinha a menor ideia de como prepará-la. Queimando as mãos com uma mecha embebida em gordura, acendeu o carvão e levou ao fogo um caldeirão com água, sal e coloral, mas não conseguiu sair disso. Não fazia ideia de como continuar. Maria lembrou-se, então, de que na casa vizinha morava Dona Mercedes, cozinheira de mão cheia e, sem pensar duas vezes, correu até lá. Minha cara vizinha, por um acaso a senhora sabe fazer sopa de pão com miúdos? Claro, Dona Maria. É assim, primeiro coloca-se o pão de molho em uma xícara de leite. Depois, despeja-se este pão no caldo e, antes que ferva, acrescentam-se os miúdos. Só isso? Só, vizinho. Ah, disse Maria Angula, mas isso eu já sabia. E voou para sua cozinha a fim de não esquecer a receita. No dia seguinte, como o marido lhe pediu que fizesse um ensopado de batatas com toicinho, a história se repetiu. Dona Mercedes, a senhora sabe como se faz um ensopado de batatas com toicinho? E como da outra vez, tão logo a sua boa amiga lhe deu todas as explicações, Maria Angula exclamou: Ah, é só? Mas isso eu já sabia, e correu imediatamente para casa a fim de prepará-lo.
Como isso acontecia todas as manhãs, Dona Mercedes acabou se envezando. Mariangula vinha sempre com a mesma história. Abre-se aspas. Ah, é assim que se faz o arroz com carneiro? Mas isso eu já sabia. Ah, é assim que se prepara a dobradinha? Mas isso eu já sabia. Fecha-se aspas. Por isso, a mulher decidiu dar-lhe uma lição e no dia seguinte... Dona Mercedinha, o que deseja, Dona Maria? Nada, querida, só que o meu marido quer comer no jantar um caldo de tripas e bucho e eu... Ah, mas isso é fácil demais, disse Dona Mercedes. E antes que Maria Angulas a interrompesse, continuou. Veja, vá ao cemitério levando um facão bem afiado. Depois, espere chegar o último defunto do dia e, sem que ninguém veja, retire as tripas do estômago dele. Ao chegar em casa, lave-os muito bem e cozinhe-os com água, sal e cebolas. Depois que ferveram uns 10 minutos, acrescente alguns grãos de amendoim e está pronto. É o prato mais saboroso que existe. Ah, disse como sempre Maria Gula. É só? Mas isso eu já sabia. E num piscar de olhos, estava ela no cemitério, esperando pela chegada do defunto mais fresquinho, quando já não havia mais ninguém por perto, dirigiu-se em silêncio à tumba escolhida. Tirou a terra que cobriu o caixão, levantou a tampa e... ali estava, o pavoroso semblante do defunto. Teve ímpetos de fugir, mas o próprio medo a deteve ali. Tremendo dos pés à cabeça, pegou o facão e cravou 1, 2, 3 vezes na barriga do finado e, com desespero, arrancou-lhe as tripas e o estômago. Então, voltou correndo para casa. Logo que conseguiu recuperar a calma, preparou a janta macabra que, sem saber, o marido comeu lambendo-lhe os beiços. Nessa mesma noite, enquanto Maria Gula e o marido dormiam, escutaram-se uns gemidos na redondeza. Ela acordou sobressaltada. O vento zumbia misteriosamente nas janelas, sacudindo-as, e de fora vinham uns ruídos muito estranhos, de meter medo a qualquer um. De súbito, Maria Gula começou a ouvir um rangido nas escadas. Eram os passos de alguém que subia em direção ao seu quarto, com um andar dificultoso e retumbante, e que se deteve diante da porta. Fez-se um minuto eterno de silêncio e logo depois, Maria Angola viu o resplendor fosforescente de um fantasma. Um grito surdo e prolongado paralisou-a. Maria Angola, devolva minhas tripas e o meu estômago que você roubou da minha santa sepultura. Maria Angola sentou-se na cama horrorizada e, com os olhos esbugalhados de tanto medo, viu a porta se abrir, empurrada lentamente por essa figura luminosa e descarnada. A mulher perdeu a fala. Ali, diante dela, estava o defunto, que avançava mostrando-lhe seu semblante rígido e o seu ventre esvaziado. Maria Angola, devolva as minhas tripas e o meu estômago que você roubou da minha santa sepultura. Aterrorizada, escondeu-se debaixo das cobertas para não vê-lo, mas imediatamente sentiu umas mãos frias e ossudas puxarem-na pelas pernas e arrastaram-na, gritando. Maria Angola, devolva as minhas tripas e o meu estômago que você roubou da minha santa sepultura. Quando Manuel acordou, não encontrou mais a esposa e, muito embora tenha procurado por ela em toda parte, jamais soube do seu paradeiro. Glossário. Coloral. Condimento de cor vermelha, no caso deste conto, feito especificamente da semente do urucu, que manda o costume equatoriano, mas que pode ser feito também à base de pimentão, e que serve, sobretudo, para dar cor aos alimentos. Pasta 5. Abade Alfal e a Caveira. República Dominicana. Recopilador. Manuel de Jesus Troncoso de la Concha. Versão. Silvia Nolasco. Ilustrador. Aurélio Crisante. Abade Alfal e a Caveira. Entre aspas. Abade Alfal e a Caveira foi publicado pela primeira vez no livro Narraciones Dominicanas, de Manuel de Jesus Troncoso de la Concha. Silva Nolasco fez a versão publicada na edição em espanhol deste livro, que serviu de base para a tradução ao português. O ilustrador Aurélio Crisante é um pintor dominicano de renome. Até mais ou menos o ano de 1905, via-se no alto da parede chanfrada da igreja do convento de São Domingos, que ficava na esquina da Rua dos Estudantes com a Rua da Universidade, na capital dominicana. Um nicho vazio que desapareceu
com a parede quando esta foi derrubada. Entretanto, nem sempre esse nicho esteve vazio. Dentro dele, apoiada num pequeno suporte de ferro, havia outrora uma caveira, visível durante o dia graças à luz do sol e durante a noite graças à luz de uma lamparina de azeite pendurada no alto, e que sempre era acesa ao toque do Ângelus ao entardecer. Embaixo, como se fossem palavras saídas da boca da caveira, lia-se numa lápide rústica, em letras comuns, quase ilegíveis, escritas em preto: Ó tu, que passando vais, fixa os teus olhos em mim. Qual tu te vês, eu me vi. Qual me vejo, tu te verás. Muito tempo transcorreu, sem que a caveira nem o verso chamasse a atenção do público. Até a noite em que o morador do bairro, a caminho de casa, ouviu um ruído proveniente da caveira, e ao voltar os seus olhos para ela, observou que se mexia, inclinando-se para a frente ou virando-se de um lado para o outro como se dissesse, entre aspas, sim, sim, entre aspas, não, não. Ao ver tal coisa, saiu em disparada até chegar em casa. A caveira, que àquela altura já não merecia sequer o olhar indiferente dos transeuntes, passou a ser, no dia seguinte, o tema de todas as conversas. Os prudentes não se aventuraram a passar a noite nas proximidades do convento. Os valentes que se atreviam a fazê-lo juravam que a caveira se mexia dizendo, entre aspas, sim, sim, entre aspas, não, não. E ainda acrescentavam que ela movia as mandíbulas, que ria fazendo um barulho parecido com o das castanholas e uma porção de outras histórias. Durante o dia, a caveira ficava quietinha. Por isso, o encarregado de acender e apagar a lamparina fazia isso sempre de tarde ou de manhã. O problema era de noite. Os que moravam por ali davam uma volta enorme para chegar em casa a fim de se livrarem de ver a caveira. Nem mesmo os guardas da polícia militar ousavam se aproximar dessa esquina do medo. Certa noite, desafiando o seu próprio temor, um desses guardas caminhou nessa direção e, ao ver os meneios da caveira, correu espavorido, sem parar, até o portão do quartel. Abade Alfal tinha então 19 anos e era subtenente do batalhão que guarnecia a Praça de São Domingos. Estava de serviço na noite em que o guarda correu de medo da caveira e ficou muito contrariado. Na noite seguinte, soube que um outro guarda havia dado uma volta para fugir da bruxaria da esquina e ficou mais contrariado ainda. Ou acabo com essa palhaçada, ou não me chamo Abade Alfal, afirmou ele. No dia seguinte, uniu-se de uma escada e esperou que anoitecesse. Mais ou menos às 11 horas, dirigiu-se ao tal lugar em que tantos temores provocava, levando uma espada na mão e acompanhado de 2 soldados. Estavam a poucos metros da caveira quando começaram os remeleixos. Põe uma escada na esquina, ordenou Abade, antes que o medo paralisasse os seus companheiros. De espada na mão, começou a subir. A cada degrau que subia, os movimentos da caveira para a frente e para os lados ficavam mais violentos. Quando o subtenente já estava bem próximo dela, a caveira se mexia tanto que parecia querer girar sobre si mesma. E de dentro dela saíam uns guinchos agudos. O jovem oficial, no entanto, continuava imperturbável. Finalmente, tão próximo do nicho que poderia alcançá-lo com os dedos, apoiou com força os pés num degrau enquanto com a mão esquerda se agarrava ao degrau mais alto. Jogou o corpo para trás e, levantando a espada, acertou-lhe 2 pranchadas que a fizeram dar várias voltas. E aí se desfez o mistério, porque debaixo da caveira saiu um rato de mais ou menos 1 palmo de comprimento que pulou do nicho para a rua e se perdeu na escuridão da noite, enquanto Abade Alfal, descendo, exclamava: bicho desgraçado. Glossário: parede chanfrada, parede cortada em ângulo, corte que se faz nas paredes das esquinas para aumentar a visibilidade. Pranchada, golpe desferido com a folha da espada. Toque do Ângelus, toque das Ave-Marias. Ângelus é a primeira palavra da oração em latim que se costumava rezar ao toque dos sinos, ao amanhecer, ao meio-dia e ao entardecer. No texto, trata-se deste último toque. Pasta 6. Da Marimonda, a mãe da mata não se deve falar. Colômbia. Recopilador: Otávio
Marulanda. Versão Editora Norma. Ilustradora Consuelo Ardila de Beltrán. Da Marimonda, a mãe da mata, não se deve falar. Entre aspas. Da Marimonda, a mãe da mata, não se deve falar. É um conto da tradição oral colombiana. A, entre aspas, Marimonda, ou, entre aspas, Madre Monte, nomes pelos quais é conhecida a mãe da mata na Colômbia, aparece em todas as zonas rurais do país. Trata-se de um mito que se assemelha ao caipora, ou caapora, ou curupira, muito presentes na tradição brasileira. Ela toma a forma de uma mulher belíssima e quem a vê fica imediatamente enfeitiçado. Mas é vingativa e cruel e castiga com a morte aqueles que danificam a natureza. A versão que aparece na edição em castelhano e da qual foi feita a tradução ao português baseia-se na pesquisa do folclorista Octávio Marulanda. A ilustradora Consuelo Ardila de Beltrán é uma especialista em artes gráficas da Universidade de Las Mercedes e diretora de arte dos textos para a Escola Primária de Literatura Infantil da Editora Norma. Quando Jacinto voltava cabisbaixo à sua chácara, encontrou-se com a velha Joana. "Escuta, filho, por que essa cara?" disse-lhe a velha ao cumprimentá-lo. "Ah, nhá Joana", suspirou Jacinto, "é que hoje, quando eu fui buscar água para regar minhas laranjeiras, vi que o rio estava seco, não tinha nenhuma gota d'água. Faz tanto tempo que não chove, não sei o que fazer, nhá Joana." "O rio estava seco, é? Mau sinal, filho, mau sinal." E a velha balançou a cabeça como se pressentisse calamidades. "Mau sinal por quê, nhá Joana?" "Pois olha, filho, tu é muito jovem e tu não sabe de nada. Mas eu te digo, filho, que se o rio secou, é porque ele anda por aí, então, pobre de quem se encontrar com ela." "Com ela quem? De quem é que vosmecê está falando, minha Joana?" Jacinto estava muito assustado. "É da Marimonda, a mãe da mata, filho. E de quem mais que ia ser? Mas eu não quero falar dela, não. Não pode, filho, dá azar. Só de pensar fico toda arrepiada. E vê se tu toma cuidado. Tu é um bom moço, Jacinto. Tu não é como os outros, como esse tal de Runcho." E a velha seguiu seu caminho apressada. Jacinto sentiu imediatamente um calafrio percorrer-lhe a espinha. Lembrou-se então do Runcho Rincão. Já fazia muito tempo que esse sujeito derrubava árvores na cabeceira do rio, lá no alto do morro. Quando os lavradores perceberam, perguntaram-lhe por que fazia aquilo e ele explicou que os homens da serraria lhe pagavam pelas árvores que ele cortava. Serafim, o mais velho dos habitantes do povoado, advertiu-o então. "Olha, Runcho, é melhor tu não fazer estrago na floresta que a Marimonda pode aparecer." Mas o Runcho não fez caso das palavras do velho e continuou destruindo todas as árvores que encontrava. Pouco tempo depois, os lavradores começaram a notar que o rio descia com menos água e que cada vez ouviam-se menos os gritos dos papagaios e o canto dos melros nas matas. A caminho de sua chácara, Jacinto continuou pensando no que fazer com seus pezinhos de laranja recém-plantados, já que não tinha água para regá-los. Começava a escurecer e detrás do morro despontava uma lua redonda e amarela. Tal era a sua preocupação, que nem se deu conta do alvoroço que o seu cãozinho Caniju fez ao vê-lo. Mas logo percebeu que o animal estava muito inquieto. Grunhia, ladrava, cercava o dono e mordia suas calças, tentando conduzi-lo para o caminho que levava ao morro. Jacinto sentiu a angústia de Canejo e decidiu segui-lo. Depois de se benzer várias vezes, começou a subir deixando-se guiar pelo cachorro, que não parava de ladrar e grunhir. Pouco depois, ouviu um ruinho. Chuís, chuís, sibilava um facão, derrubando mamonas, sarças e samambaias. De longe, Jacinto avistou o Runcho, que aproveitando a escuridão estava abrindo uma trilha até um lugar onde havia uns cedros enormes que ele desejava derrubar. Com o vento, as folhas das árvores rangiam, dando a impressão de que estava chorando. De súbito, a lua se escondeu detrás de uma nuvem e Jacinto não conseguiu enxergar mais nada. Canejo parou.
Cessou também o ruído do facão na folhagem. A escuridão e o silêncio dominaram a floresta e um resplendor surgiu no meio da mata espessa. O Roncho, como que hipnotizado, deixou cair o facão e levantou os olhos fixos no resplendor, o qual, pouco a pouco, foi tomando a forma de uma bela mulher. Seus cabelos longos e escuros caíam-lhe sobre os ombros e cobriam-lhe todo o corpo. Seus olhos grandes e muito pretos lançavam-lhe centelhas de fogo e seus lábios delineavam um sorriso feroz. Uma voz repetia: "Vem, vem, vem." Tão logo o Roncho conseguiu tocar a mulher, esta soltou uma aguda gargalhada que retumbou no silêncio da noite. Rápido como um raio, sacudiu a cabeça e imediatamente os seus longos cabelos se transformaram num espesso musgo pardacento e em grossos cipós que, como serpentes, enroscaram-se no pescoço, nos braços e nas pernas do moço. Jacinto fechou os olhos. Seu coração saltava como louco e suas pernas pareciam estar cravadas na terra. Alguns instantes depois, ele ouviu novamente os latidos furiosos de canejo e o ranger das folhas sacudidas pelo vento. Abriu os olhos e aproximou-se do Roncho. Estava morto. Um cipó apertava-lhe o pescoço e, ao seu lado, estendia-se um rastro de musgo pardacento que se perdia no matagal. Ao longe, começou a escutar a água do rio que voltava a correr. Jacinto jamais disse nada a ninguém. Da marimonda, a mãe da mata, não se deve falar. Glossário. Sarça, também conhecida como silva ou silveira, planta medicinal da família das rosáceas. Pasta 7. A Sombra Negra e o Gaúcho Valente, Argentina. Recopilador: Jesus Maria Carrizo. Versão: Nelly Garrido. Ilustradora: Idelba da Puerto. A Sombra Negra e o Gaúcho Valente. Entre aspas. A Sombra Negra e o Gaúcho Valente é um conto da tradição oral argentina. Foi compilado na província de Catamarca, no noroeste argentino, por Jesus Maria Carrizo. Autora da versão em espanhol a partir da qual foi feita essa tradução ao português, Nelly Garrido é uma educadora argentina que escreveu inúmeras obras de literatura infantil e que também já dirigiu teatro de marionetes e escola de artes para crianças e jovens. Uma de suas obras mais conhecidas é Leyendas Argentinas, Lendas Argentinas, de 1976. A ilustradora Idelba da Puerto é formada pela Escola Argentina de Arte, ilustra contos, romances e também desenha histórias em quadrinhos. Atualmente, trabalha na editora Plus Ultra. Contam os que contam, e dizem os que sabem, que há muito, muito tempo, um homem decidiu sair pelo mundo em busca de fortuna, acompanhado apenas de sua mula preta. Ainda não havia andado muito quando se encontrou com um gaúcho que também montava uma mula. "Aonde vais, compadre?" perguntou-lhe o desconhecido. "Para falar a verdade, nem eu mesmo sei. Ando sem destino. Que prazer encontrar alguém neste descampado. Meu nome é Miguel." "O prazer é meu. Meu nome é Eloy, seu criado. Veja como são as coisas. Eu também estou sem destino." Anda que te anda, fala que te fala. Logo travaram amizade. Juntos cruzaram campos, pastios, matas e açudes. Foram dias e noites sem que aparecesse viva alma. Uma tarde, quando já começavam a se desesperar diante de tanta solidão, divisaram ao longe uma casa muito grande. Apertaram o passo um pouco por curiosidade, mas sobretudo por fome, uma vez que as poucas provisões que levavam já haviam se esgotado. Ao chegarem, ficaram boquiabertos. Tinha diante de si um esplêndido palácio rodeado de jardins. Nunca haviam visto nada semelhante. Então se entusiasmaram e bateram palmas, dizendo: "Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo." Ninguém respondeu. Bateram várias vezes na porta e nada. Tudo era silêncio. Por via das dúvidas, empurraram a porta e ela se abriu. Então decidiram entrar. Não sem um pouco de medo, é claro. Tudo aquilo era muito estranho. Uma casa tão linda e abandonada. Assim, sem mais nem menos, ninguém respondeu aos seus repetidos chamados e, depois percorrerem tudo, comprovaram que o palácio estava realmente desabitado. "Estamos com sorte", disse Eloy. "Vamos passar a noite aqui."
Em seguida, saíram para buscar o que comer e encontraram, junto ao palácio, uma granja onde havia todo tipo de aves, além de outras comidas. Comeram até se fartarem, e quando estavam se preparando para dormir, apareceu sobre uma mesa uma grande sombra negra, com aparente forma humana. Deem de comer, gritou ela com voz tão imperativa e retumbante que deixou os dois amigos gelados. Os dentes de Miguel batiam de medo, mas Eloy logo se refez e respondeu: se queres comer, vai cozinhar. Mas a assombração não gostou nem um pouco da resposta e a atacou violentamente, como se quisesse comê-lo. Eloy conseguiu se esquivar como um raio, sacou seu punhal. Enquanto isso, Miguel correu para se esconder no quarto. Eloy lutava com grande destreza. De vez em quando cravava o punhal na assombração, mas sem nenhum resultado. Ela não se rendia. Por resposta, a cada punhalada ouvia-se apenas um ruído seco. E assim foi até chegar à meia-noite, quando de súbito, como um movimento brusco, a assombração atingiu o braço direito de Eloy, deixando-o paralisado. Depois desapareceu. Só então Miguel, branco de terror, saiu de seu esconderijo. Se ela voltar, tens que me ajudar, disse Eloy, envidernado com o amigo. Miguel respondeu que o melhor era se afastarem daquele lugar. Eloy, entretanto, insistiu em ficar. No dia seguinte nada aconteceu. Mas, com o cair da noite, novamente apareceu a sombra negra sobre a mesa pedindo comida com aquela voz espantosa. Se queres comer, vai cozinhar, respondeu Eloy mais uma vez. E de novo travaram uma luta enquanto Miguel se escondia debaixo da cama. Com o braço esquerdo, Eloy dava punhalada atrás de punhalada na assombração, mas era inútil, não conseguia vencê-la. Compadre, me ajuda, gritava Eloy a Miguel. Mas o covarde não ousava nem mesmo pôr o nariz fora do esconderijo. Quando deu meia-noite, a assombração lançou-se contra Eloy, paralisando-lhe o braço esquerdo e em seguida desapareceu. Miguel suplicava que abandonasse o palácio, mas Eloy estava disposto a vencer a assombração ou lutar até morrer. Passou o dia seguinte inteirinho treinando para lutar a pontapés. Na hora de sempre, apareceu a sombra negra, que agora ameaçava devorar os dois, caso não lhes dessem de comer. E desta vez, antes de desaparecer, paralisou a perna direita de Eloy. Na quarta noite, a luta foi atroz, dada a desigualdade de condições, e Eloy acabou ficando completamente paralisado. Quando a assombração se foi, Miguel se arrependeu da sua covardia e decidiu sair em busca de ajuda. Cavalgou durante 3 dias e 3 noites, sentindo que a sombra negra o perseguia. Espera por mim, parecia-lhe ouvir alguém gritar atrás dele. E logo depois, tens a sorte de ter essa mula preta, mas mesmo assim, não me escaparás. Miguel não se deteve até chegar ao seu pago. Foi diretamente à igreja e narrou a sua aventura ao padre. Imediatamente, formou-se um grupo de vários gaúchos que, guiados por Miguel, saíram em direção ao palácio, levando também o padre. Lá chegando, esperaram que anoitecesse. Na hora de costume, surgiu sobre a mesa a sombra negra, de voz retumbante, dizendo: deem de comer. Os gaúchos rodearam a assombração, sentindo um arrepio gelado percorrer-lhe as espinhas, e o padre aproximou-se dela. Os homens mal conseguiam respirar. Ele lhe atirou água benta e a sombra negra se desfez. Uma densa coluna de fumaça branca começou então a se elevar. Disse o padre que essa era a alma penada que aparecia como sombra negra, e agora finalmente subiu ao céu para repousar na graça de Deus. E Eloy, o gaúcho valente, voltou a se movimentar como antes. Eu não vi tudo isso, mas dizem que é verdade. Glossário. Gaúcho. A palavra aqui não está usada como sinônimo de rio-grandense do sul, mas como designação de um tipo especial de homem da região do Prata, que vive no campo, e em geral é boiadeiro, possui hábitos muito característicos, uma linguagem bem marcada e é famoso por suas sólidas qualidades morais e sua valentia. Pago ou rincão, querência, na linguagem do sul, como no espanhol platense, o lugar natal e ou onde se reside. Pasta 8. A Gruta do Jacinto, Porto Rico. Informante: Manuel A. Domenech.
Versão Juan Antônio Ramos. Ilustrador José A. Peláez. A Gruta do Jacinto. Esta história é contada em diversas regiões de Porto Rico. Juan Antônio Ramos escreveu a versão aqui traduzida ao português, baseado no relato que lhe foi feito por seu amigo Manuel A. Domenech. Juan Antônio Ramos nasceu em Bayamón, Porto Rico. Publicou trabalhos de criação e crítica literária e 3 livros de contos. O ilustrador José A. Peláez nasceu em Havana, Cuba, em 1950 e cursou arquitetura na Universidade de Porto Rico. Atualmente, ele trabalha como ilustrador nas edições Huracan. Fez várias exposições internacionais de sua obra gráfica e recebeu inúmeros prêmios em Porto Rico. Vovô já disse ao neto: à praia de Jobos ele não vai enquanto ela tiver forças nas pernas, e se for necessário esquentá-lo novamente por desobediência, ela esquenta. Os garotos não sabem do perigo, murmura a vovó. Não é pelas correntes traiçoeiras que já engoliram mais de um. Pior do que essas águas turbulentas, pior do que as borrascas, são os rochedos íngremes existentes na beira-mar. As fendas por onde arrebentam impetuosos vagalhões que cobrem o cume das rochas para forrar a areia de uma espuma espessa. De todas as fendas que lá existem, a que mais espanto provoca em vovó é a que se conhece pelo nome de Gruta do Jacinto. Quem exatamente foi Jacinto, ninguém parece saber. São muitos os que querem inventar histórias que expliquem, se não a sua vida, pelo menos as circunstâncias da sua morte. Uns dizem que ele foi um patife safado que tinha que acabar como acabou. Outros afirmam que era um louco incurável que perambulava pela praia distribuindo cocos e pedindo comida. E como morreu? Vovó não tem todas as respostas, mas o que ela sabe mesmo é que Jacinto, aproveitando a escuridão de uma noite muito fechada, roubou uma vaca que pastava a certa distância da praia. Arrastou-a apressado, sem reparar por onde andava. Tropeçou nas pontas afiadas de um rochedo, perdeu o equilíbrio e se precipitou por uma fenda profunda existente na rocha. Essa noite, algumas pessoas da vizinhança tiveram a impressão de escutar um grito assustador. No dia seguinte, Jacinto e a vaca haviam desaparecido. Durante algum tempo, ninguém se atreveu a falar daquele trágico acidente, até que em uma noite uma das crianças escapuliram em segredo até a gruta. Lá chegando, começaram a gritar em tom de zombaria na direção da boca rumorosa e oca do rochedo. E a vaca, Jacinto? E a vaca, Jacinto? Estavam se divertindo muito com a gritaria quando, de repente, do fundo da cova irrompeu um rugido colérico, seguindo de um jato d'água que ensopou os moleques. Mortos de susto, saíram voando de volta para suas casas. Desde então, disse que o espírito de Jacinto é um ressentimento vivo e sem repouso que jaz no fundo da gruta. Quando escuta essas zombarias, remexe-se furioso, fustigando as águas bravias que atingem então alturas alarmantes. E a vaca, Jacinto? E a vaca, Jacinto? Assim, gritam os curiosos que se achegam à gruta do Jacinto, cada vez em maior número. Todos procuram ir à luz do dia. Vovó garante que são muitos poucos os que se atrevem a correr esse risco à noite. O que a pobre velha ignora é que faz muito tempo que o seu valente netinho vem propondo aos amigos descerem junto até o fundo da gruta. Glossário. Jobo é o nome de uma árvore típica do continente americano, alta e frondosa. No Brasil é conhecida como cajazeira, cujo fruto é o cajá, abundante nas regiões tropicais e muito usado para fazer sucos. Pasta 9. O Tesouro Enterrado. Peru. Versão Rosa Serna Guardia. Ilustrador Eloy Zavala Sasaki. O Tesouro Enterrado. O tema do tesouro enterrado é muito comum na tradição oral do Peru e também de outros países da América Latina. Em épocas passadas, os donos de grandes fortunas enchiam panelas de barros e outros recipientes com moedas de ouro e os enterravam no lugar secreto. Muitas vezes, morriam sem ter revelado a ninguém o lugar em que haviam enterrado o tesouro.
Dizia-se, então, que o defunto aparecia para familiares e amigos, a fim de indicar-lhes o lugar e rogar-lhes que desenterrasse o tesouro, porque só assim a sua alma encontraria repouso. Rosa Serna Guardia, que fez a versão que serviu de base para esta tradução ao português, nasceu em Huaraz, local em que se passa a história, em 1927. É autora de vários livros de contos e poesias para crianças. Também fez crítica literária e dedicou parte de sua vida à educação infantil. O ilustrador Eloy Zavala Sasaki nasceu em Lima em 1951. Dedica-se à ilustração e ao desenho gráfico especialmente para a publicidade. Numa das ruas que davam na pracinha de Belém, na antiga cidade de Huaraz, havia uma casa dos tempos coloniais que sempre estava fechada e que vivia cercada de mistérios. Diziam que estava repleta de almas penadas, que era uma casa mal assombrada. Quando esta história começou, a casa já havia passado por vários donos, desde um avaro agiota até o padre da paróquia. Ninguém suportava ficar lá. Dizia que estava ocupada por alguém que não se podia ver e que, em noites de luar, provocava um tremendo alvoroço. De repente, ouviam-se lamentos atrás da porta, objetos incríveis apareciam voando pelos ares, ouviam-se ruídos de coisas que se quebravam e o tilintar de um sino de capela. O mais comum, porém, era se ouvirem os passos apressados de alguém que subia e descia escadas. Toque, toque, tum, toque, toque, tum. As pessoas morriam de medo de passar por ali à noite. Certo dia, chegou à cidade uma jovem costureira procurando uma casa para morar. A única que lhe convinha, por ficar no centro, era a Casa do Mistério. Muito segura, a tal costureira afirmou que não acreditava em fantasmas e alugou o imóvel. Instalou ali a sua oficina com uma máquina de costura, um grande espelho cabides e uma mesa de passar a ferro. Com a costureira morava uma moreninha chamada Idelfonsa e um cachorrinho preto de nome Salgueirito. E foi o pobre do animal que acabou pagando o pato, pois o fantasma da casa decidiu fazer das suas com ele. Puxava-lhe o rabo e as orelhas e vivia empurrando o coitadinho. Dormisse dentro ou dormisse fora da casa, à meia-noite Salgueirito se punha a uivar de tal modo que dava medo. Arqueava o lombo, se arrepiava todo e ficava com os olhos faiscando de medo. Só dormia tranquilo na cozinha, ao pé do pilão. As pessoas costumavam ir bisbilhotar para ver como era essa tal costureirinha e saber como aqueles três estavam se arrumando na casa mal assombrada. As duas mulheres não demonstravam em absoluto estar assustadas nem se davam por vencidas. A única coisa é que tinham que dormir com a lamparina acesa e com o cão na cozinha. O fantasma acabou se cansando de infernizar o animal, mas começou então a deixar suas marcas na oficina da costureira. O espelho entortava sem que ninguém o tocasse. A máquina de costura começava a costurar sozinha. Os carretéis caíam e ficavam rolando no chão. Desapareciam as tesouras, o alfineteiro, o dedal e o caseador. As mulheres sentiam a presença de alguém que as seguia o tempo todo e às vezes o espelho ficava embaçado, como se alguém tivesse se olhando muito próximo dele. Várias vezes o padre passou pela casa levando água benta, mas o copinho onde ele ficava sempre aparecia misteriosamente entornado. Isso não é coisa do diabo, esclareceu o padre. As coisas do diabo se manifestam de outra maneira e acabam com água benta, invocações ou com a Santa Missa. Com isso, as mulheres ficaram mais tranquilas. O que eu acho é que deve haver alguma coisa enterrada por aí, dinheiro ou joias guardados em algum lugar. Talvez alguma alma penada queira mostrar a vocês o lugar em que está o tesouro para poder repousar em paz. E nesse caso, é preciso ajudá-la, sentenciou o padre. Havia nessa época, pelas bandas de Huaraz, um homem que se dedicava a procurar tesouros, cujo nome era Floriano. Era famoso e possuía uma larga experiência nesse tipo de trabalho. Chamaram-me muito em segredo, e certo dia chegou sem que ninguém soubesse. Entrou na casa recitando rezas e súplicas, mascando coca, fumando cigarros e queimando incenso. Alma abençoada, sabemos que estás aqui e que nos ouve. Se queres alcançar o reino da paz, mostra-nos onde está enterrado o tesouro. Usa os sinais que quiseres, mas comunica-te conosco.
O homem ia de canto em canto repetindo a mesma coisa. Salgueirito olhava para Floriano, latia e em seguida ia se deitar na cozinha ao pé do pilão. Floriano passou 2 anos inteiros procurando o tal tesouro. A cada mudança de lua, lá estava ele, mas nunca encontrava uma resposta. Removeu o piso da casa inteira, bateu em todas as paredes, revistou as janelas e nada. Salgueirito fazia sempre a mesma coisa. Olhava para ele, latia e corria até a cozinha para atirar-se ao pé do pilão. Até que um dia, Floriano se foi dizendo que nesta casa não havia nenhum tesouro enterrado. Mas, um domingo, quando Ildefonsa estava socando milho no pilão da cozinha para fazer pamonhas, seus pés esbarraram numa espécie de alça enterrada. Intrigada, a mulher foi cavucando com uma faca, até que apareceu não apenas a alça completa, mas a boca de uma panela de ferro. Era exatamente no lugar em que Salgueirito costumava se enfiar para dormir e de onde atirava sempre que Floriano vinha procurar o tesouro. Surpresa, Ildefonsa foi correndo chamar a costureira. Veja, disse-lhe, há uma panela enterrada aí embaixo. Imediatamente, as 2 mulheres empurraram o pilão e zastras. Apareceu o tesouro. Uma panela repleta de moedas antigas de ouro e prata, joias e pedras preciosas, dos tempos coloniais. Estavam logo ali à flor da terra, junto à pedra de moer. Dizem que à meia-noite, depois de benzerem a casa, a costureira e Ildefonsa saíram da cidade levando consigo não apenas o tesouro encontrado, mas também Salgueirito, o cãozinho judiado que lhes deu o sinal preciso de onde estava enterrado o tesouro. Nunca mais se soube deles. Glosário. Pilão. Trata-se aqui de um tipo especial de pilão, típico do Peru, composto fundamentalmente de 2 pedras, uma sobre suporte na qual se colocam os grãos a serem moídos e outra com a qual se socam os mesmos. Mascar coca. A coca é um arbusto típico da Bolívia e do Peru. Entre os indígenas da região, conserva-se o hábito secular de mascar as suas folhas secas. Pasta 10. Os 2 caçadores de Sayona, Venezuela. Recopilador: Santos Hermini Arismendi. Versão: Edições Ecaré. Ilustrador: Peli. Os 2 caçadores e a Sayona. Este conto foi inspirado em vários acontecimentos relatados pelo folclorista Santos Hermini Arismendi, em seu livro Ruelas Folclóricas, Vestígios de Folclore. A Sayona é um aspecto de uma mulher altíssima que caminha fazendo um ruído como se os seus ossos que se chocam e arrastando a cauda de uma longa túnica negra. Dizem que a cara da Sayona é a cara da morte, e que ela não possui olhos, mas um brilho como o de brasas acesas no fundo das órbitas. Aparece nos povoados, no meio do mato, depois do toque das aves marias, ao anoitecer. Aproxima-se dos homens que estão longe de casa e que têm maus pensamentos. Ela os atrai para um lugar solitário e então mostra-lhes sua cara assustando-os. Depois, esses homens aparecem mortos, como se tivessem sido atacados pelas garras de um animal selvagem. A Sayona foge ao ver uma cruz e também ao escutar o primeiro canto do galo na madrugada. O ilustrador deste conto, Peli, é um desenhista chileno residente há vários anos na Venezuela. É autor das ilustrações do livro El Robo de las Hues, O Roubo do As. Uma tarde, 2 caçadores deixaram o vilarejo onde viviam e se embrenharam na montanha. Levavam comida para vários dias. Caminharam a tarde toda e, ao cair da noite, acenderam uma pequena fogueira e armaram as suas redes numas árvores, no meio do mato cerrado. E aí, enquanto esquentava a comida, um deles se pôs a lembrar da namorada. Como era linda, que olhos tão negros possuía e a voz tão suave, assim como a pele do rosto e do pescoço. Não fale de mulheres, compadre. Então não vê que estamos no meio da montanha? E o que é que tem? É que não se deve falar de mulheres no meio da montanha. Mas eu não estou falando de mulheres, estou falando da minha namorada. Dá na mesma. A Sayona pode aparecer. Foi só mencionar esse nome e ouviram um assobio vindo do lado do desfiladeiro. E também uns passos. O fogo começou a crepitar como se tivessem atirado óleo nele.
Os dois caçadores então ficaram bem quietos, sentindo a escuridão, escutando apenas o assovio e olhando sem enxergar até que uma luz começou a vir na direção deles, como flutuando. Quando já estavam bem perto, viram que se tratava de uma linda jovem de olhos brilhantes, que vinha sorrindo e caminhando com muita graça. Boa noite, disse ela ao chegar. E sem esperar que ele respondesse, sentou-se ao lado deles, sempre sorrindo, com seus longos cabelos e brancos dedos. Foi logo pegando uns pedaços de biju e estranhamente mal os colocava na boca, cuspiu-os no chão. A Sayona, disse um deles com um fiozinho de voz. Ela escutou, é claro, porém não disse nada. O outro, no entanto, o da namorada, olhava embabascado. Ela se parecia muito à sua namorada, esses olhos tão lindos e esse sorriso. E quando chegou a hora de dormir, fez lugar para ela na sua rede, que era das grandes, enquanto o compadre apagava a lanterna e se deitava na outra rede pendurada pouco mais abaixo. Então tudo mergulhou na escuridão. Já que não havia lua essa noite, escutavam-se apenas os ruídos da montanha. O compadre nem viu se o outro dormiu. O certo é que, já tarde da noite, ouviu um ruído de gotas pingando no chão, uma após outra, compassadamente. Tac, tac, tac. Como um fim de chuva na folhagem, porém, eram gotas mais pesadas que as das chuvas. Esticou a mão e sentiu cair nela uma gota quente, espessa e pegajosa. Tremendo, acendeu a lanterna e aproximou-se da rede do rapaz. Ali estava o seu compadre, esvaído em sangue, todo desconjuntado e com os olhos completamente brancos voltados para o céu. Porém, mal teve tempo de vê-lo, porque uma mão ossuda e o rosto de uma caveira, cujos olhos eram como os da chama de uma cadeia, sentaram da rede e Sayona veio para cima dele. Ele atirou a lanterna longe e saiu correndo. Largou-se pelas montanhas na escuridão, com a Sayona pulando detrás deles, soltando seu assovio de morte e lançando fogo pelos olhos. E quando já parecia que ia ser agarrado, quando ele já podia sentir a respiração quente da Sayona no seu pescoço, avistou um regato. Atirou-se na água, no meio do areal, com os braços abertos em cruz. A Sayona ficou parada, assoviando e bufando. Vem, 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 gritava ela. O homem tratou de desviar o olhar e balbuciou uma oração. Vem, 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 repetia Sayona com sua retumbante voz de caveira. E essa horripilante voz de caveira o enfeitiçava de tal modo que a oração morreu em seus lábios, e mesmo estando em posição de cruz, teve a impressão de que a Sayona ia pular por cima dele. Porém, justo nesse momento, os galos cantaram. E a Sayona ficou primeiro como se fosse de água e depois como se fosse de ar. O seu assovio cessou, e num segundo, ela não estava mais lá. Glosário. Beiju. Bolo ou biscoito feito à base de mandioca ou de tapioca muito fino. Em algumas regiões é um substituto do pão na alimentação diária. Possui muitas variantes tanto no Brasil quanto na América e é conhecido por vários nomes. Pasta 11. O Barco Negro, Nicarágua. Versão: Pablo Antônio Coandra. Ilustrador: Roger Pérez de la Rocha. O Barco Negro. Entre aspas. O Barco Negro foi narrado a Pablo Antônio Coandra por uma mulher do povoado de Zampateira em 1930. Existem outras versões deste conto em várias regiões da Nicarágua. Pablo Antônio Coandra nasceu em Manágua em 1912. Tem uma vasta obra em verso, dirigiu várias publicações e é um dos autores nicaragüenses mais conhecidos da atualidade. Este conto foi publicado pela primeira vez em seu livro Esses Rostros que Assomam en la Multitude. Entre parênteses, esses rostos que aparecem na multidão. O ilustrador Roger Pérez de la Rocha nasceu em Manágua em 1949. Estudou na Nicarágua, no México e na Espanha, e já ilustrou vários livros de poesia. Contam que há muito tempo, mas muito tempo atrás, uma lancha estava cruzando de Granada a São Carlos, e quando contornavam a Ilha Redonda, recebeu sinais de socorro feitos com um lençol. Então, dirigiu-se para lá. Ao desembarcarem, os tripulantes ouviram apenas lamentos de dor. As duas famílias que viviam na ilha, desde os velhos até as crianças, estavam morrendo envenenadas.
Haviam comido uma res que morrera da picada de uma cobra venenosa. Leve-nos para a Granada, pelo amor de Deus, suplicaram. E quem paga a viagem? Perguntou o capitão. Não temos nem um centavo, responderam os envenenados, mas pagamos com lenha, com bananas. E quem vai cortar a lenha? Quem vai colher as bananas? Indagaram os marinheiros. Estou levando uma vara de porcos de los Chiles, e se não ficar atento, os animais poderão morrer sufocados, lembrou o capitão. Mas nós somos gentes, argumentaram os moribundos. Nós também, replicaram os barqueiros, e ganhamos a vida com isso. Mas, meu Deus, gritou então o mais velho morador da ilha, não vem que se nos deixarem aqui, nos entregarão à morte? Lamento, mas temos compromissos, ponderou o capitão, e voltou ao barco com os marinheiros, sem sentir a menor pena daquela gente, nem mesmo vendo como os coitados se contorciam. E lá ficaram eles. Mas uma velhinha levantou-se imediatamente do catra e, gritando o mais que pôde, lançou-lhes uma maldição. Feche-se o lago para eles, assim como nos fecharam o seu coração. A lancha partiu, afastou-se pelas altas águas do lago e a caminho de São Carlos, e desde então se perdeu. Assim contam. Nunca mais avistaram terra. Não podem ver as montanhas nem as estrelas. Há anos, dizem, séculos que estão perdidos. O barco já está negro, as velas podres e o cordame arrebentado. Muita gente do lago os tem visto. Topam nas altas águas com o barco negro e os marinheiros barbudos e esfarrapados gritam. Onde fica São Jorge? Onde fica Granada? Mas o vento os leva e não conseguem avistar a terra. Foram amaldiçoados. Glossário. Catre, cama tosca e pobre. Cordame, conjunto de cabos que aparelham um navio.